Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula de psicanálise clínica. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que acontece na psicanálise, né? A relação analítica, né? Entre o terapeuta e o paciente. Então, hoje a gente vai descobrir o que acontece dentro dessa sala. Vamos lá? Aí na apostila de vocês, página 9, 3.1, o que acontece na psicanálise. Bom, na relação analítica, embora o analista mostre compreensão e objetividade, e embora a situação analítica lhe permita liberdade de expressar-se à vontade, o paciente vai sentir medo do analista, mostrar inibição e comportar-se com submissão e obediência. Olha só, o paciente, quando ele chega, né, o que vai acontecer? Ele está indo para uma pessoa que ele não conhece, que ele nunca viu, então automaticamente ele vai ter medo, porque são coisas novas, ele está entrando numa nova jornada, né? Se ele nunca tiver feito terapia, então é tudo novo para ele, ou se ele já tiver tido outras experiências, isso tudo vai contar. Então, quando ele tem o quê? Esse contato com o terapeuta, ele vai se surpreender, ele vai ficar inibido. É por isso que o terapeuta ele tem que ter várias ferramentas para poder lidar com esse paciente, para poder proporcionar a ele o quê? Uma intervenção necessária. Um exemplo: o paciente é muito tímido, o paciente não quer falar, o paciente não quer ali responder algumas perguntas. E aí, você vai passar a sessão inteira calada, não tendo nenhuma demonstração dele? Claro que não. Ele pode até não ser verbal, mas ele vai se comunicar com você através de outras maneiras, como, por exemplo, a sua expressão, o seu comportamento. Você pode usar isso se for uma adolescente, ou até mesmo um adulto, se você dominar essa área da interpretação de desenhos. Você dá para ele fazer um desenho e fala assim: desenha para mim aqui como você está hoje, desenha para mim como é que você se sente hoje, fala aí como é que você está hoje, através desse desenho. Então desenha aqui a tua família para mim. Isso vai depender de cada paciente, claro, de cada pessoa, mas eu tô te dando já aí uma ferramenta para você usar, tá? O paciente não está consciente deste comportamento. Que comportamento é esse? Submissão e obediência, ou seja, tudo que você disser, alguns pacientes vão ali concordar com você, vai dizer, mas existem também os casos já que ele já tá meio brabo, entendeu? Que ele vai ali mesmo querer te testar. Enfim, gente, então, né, eu tô te dando aí ferramentas para você já aprender a lidar com esse paciente. Vamos lá. O paciente não está consciente desse comportamento, como eu já falei. Ele pode até não ter essa noção que ele tá o quê? Que ele tá agindo dessa maneira, porque, gente, ele tá muito frágil, né? Dependendo da situação que ele chega até você, pode ser uma situação delicada. Então, assim, vai depender de cada paciente, tá? Vamos lá. O paciente vai experimentar surpresa, vai ganhar nova percepção de si mesmo, ou seja, ele vai, mediante a terapia, o paciente ele vai ter uma outra visão de quando ele chegou ali. Por quê? Eu já falei que a apostila aluno tem que ler, tá? Então você vai lendo aí a apostila, que eu tô lendo só alguns pontos para me poder explicar. Então o que vai acontecer? Dentro dessa análise, dentro dessa sala terapêutica, ele chega com uma verdade. Ele chega o quê? Com uma percepção. Ele chega o quê? Com algo que ele já idealizou, com algo que ele não está conseguindo lidar. Aí dentro desse contexto, na terapia, você que é o analista, o que vai acontecer? O teu paciente está aqui, ó, dentro de um labirinto emocional, dentro de um labirinto que está perdido, ele não sabe para onde ir, porque para onde ele vai, ele vê parede, ele vai olhar para trás, ele vê parede, ou seja, ele está dentro de um labirinto mental que ele não sabe por onde sair. Aí é onde você entra, porque se o teu paciente está aqui, você chega para cá, ó. Você vai por cima, porque se ele está dentro de um labirinto, você vem por cima desse labirinto, porque quem tem a visão de cima, a visão é mais ampla. É igual uma montanha russa. Por exemplo, se você está numa montanha russa, se ela para, quem está em cima tem a visão mais ampla do que quem está embaixo. Então, se você para, o que vai acontecer? É isso aí, pode o quê? Você dá uma visão mais ampla. O que é terapia? Terapia não é conselho, gente.
Conselho ele vai ter do amigo, conselho ela vai ter da amiga. Quando você quer chorar, quando você quer, né, derramar as suas pitangas, você vai para o amigo. Você está indo para um terapeuta. Então, você, como terapeuta, você tem que estar neutro. Uma neutralidade. O que é uma neutralidade, professora? Eu vou ter que o quê? Eu vou ter que ficar fria? Eu não vou poder sentir as coisas? Gente, quando eu falo neutra, não é para você agir de maneira emocional. Imagine só uma paciente que chega para você falando assim, olha, eu fui abusada 5 vezes, uma pelo meu pai, outra pelo meu irmão, outra pelo meu avô, outra pelo policial que era para ter me ajudado, e quando eu me relacionei pensando que ia ter uma vida diferente, então eu também fui abusada pelo meu parceiro. E essa pessoa, ela tá contando isso, não tá contando igual eu tô contando aqui pra você não, amor. Ela tá contando o quê? Se derretendo, chorando. Ela tá o quê? Ela tá sofrendo, a alma dela está sangrando. Então, a sessão dela vai ser de lágrimas, vai ser de choro, vai ser de angústia. E tu? E você, bonita? E você, lindão? Você vai fazer o quê? Você vai estar chorando também com ela? Ou você vai ter a neutralidade para você auxiliar e ajudá-la nessa situação? Porque se você for chorar com ela, termina a terapia. Porque tu vai se envolver naquela emoção e tu vai se tornar também emotivo. Pessoas emotivas não têm clareza daquilo que está fazendo ou daquilo que vai fazer. Não tem como você dar o quê? Um direcionamento, uma chave para essa pessoa, se você já está envolvida nisso tudo. Então, o terapeuta não pode se envolver. Por quê, prof? Por que eu não posso? Porque enquanto ela está chorando, você não vai observar só o choro, só a lágrima. Você vai estar pegando informações que ela não falou também. Ou seja, o que não foi verbalizado, você vai ter a capacidade de ouvir, mesmo ela não falando. Eu tenho um livro, junto com o Dr. Paulo Leno, que é o Grito Silencioso da Alma. Parece redundante, porque se é grito, por que é silencioso? Porque nem todos os gritos fazem barulho. Nem todo socorro é barulhento, ele é silencioso. Então você, sendo um terapeuta, você vai ter essa clareza de entender o que o teu paciente precisa, mas para isso você precisa entrar nessa neutralidade. Quando nós vamos ler aqui essa parte, o que a apostila está falando? Das transferências que o paciente vai fazer com a gente. Ou seja, ele vai transferir às vezes um sentimento de pai, do pai dele, com você, da mãe dele com você, de uma namorada, de uma amiga, alguém que marcou positivo ou negativamente. Um exemplo, onde existe um excesso, o quê? Vai revelar uma falta. Gente, vocês vão passar por isso quando vocês forem atuar nessa área de proposta, de pessoas dizer, nossa, tô apaixonada por você. Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa por você. Tá nada, garoto. O garoto tá só iludido. Por quê? Porque, na verdade, ele já vem o quê? Com uma demanda, o quê? De frustrações, aí ele acha que ele precisa colocar mais uma pessoa na vida dele para superar as frustrações que ele passou, mas ele não precisa de mais um caso, bebê. Ele não precisa de mais alguém para poder perturbar a vida dele. O que ele precisa resolver as situações que ele não resolveu. Aí ele vai dizer, tô apaixonado por você, tô gostando de você, ou então eu odeio você, não gosto de você. Ele tem que sentir alguma coisa. Por quê? Porque ele pode, no meio dessa sessão de terapia, fazer essas transferências. Só que o teu paciente tem que sentir alguma coisa, ou seja raiva, ou seja amor, ele tem que sentir por você. Tem paciente que você vai levar para a vida, vai se tornar amigo. Por quê? Porque ele vai criar um elo de gratidão tão grande por tu ter tirado ele lá do fundozinho do poço dele, que ele vai ser tão grato que ele vai se sentir em dívida com você pro resto da vida. Você tá me entendendo? Então são coisas que vai acontecer dentro da terapia, tá? A transferência que pode acontecer, como eu falei, essa raiva do pai que ele tem para depositar em você, ou da mãe, ou da namorada, ou então criar um sentimento e achar que esse sentimento na verdade é um amor, é uma atração, mas na verdade não é um preenchimento de alguma área, de alguma demanda que ele já chegou para você. Então você tem que ter essa neutralidade para você compreender. Entendeu? E você dá o quê? Um direcionamento para ele. Um exemplo, já chegou a paciente dizer assim, professora, eu acho que eu estou sentindo alguma coisa pela senhora. Eu falei, não, você não está sentindo nada. Você está apenas querendo fugir do problema que você chegou para resolver. De garoto, pelo amor de Deus, você não está conseguindo dar conta de algo que não foi resolvido, tu quer se meter numa outra, em quem que eu, hein? Desde palhaçada. E aí na terapia, depois de uma semana ele descobriu, Ana, realmente não era isso. Eu estava querendo mais uma vez me enganar para fugir daquilo que eu precisava resolver. Olha aí,
Você está conseguindo me entender? Então, essa é a importância do profissional ser preparado, para que quando o paciente fazer essas transferências, você saber. E outra, bebê, você não pode ficar com raivinha não, viu? O paciente começar a dizer que não gosta de você, que os seus métodos não estão bons, que você... Pode não. Não volto mais nessa sessão de terapia, viu? Não gostei de você. Você tem que puxar a descarga, filha, soltar o que ele soltou, soltar aquilo que para fora e seguir tua vida. Por quê? Porque você não pode ter essa emoção, você não pode ter esse vínculo de afetividade para você sentir no direito de ficar ofendida porque o paciente falou isso. Claro que não é a sessão dele. Ele pode falar, ele pode se expressar da maneira que ele quer, porque se ele está indo para a sessão de terapia, é porque ele quer ser alguém que ele não consegue ser lá fora. Ah, desde palhaçada, tu tá lavando a tua louça agora me ouvindo, para aí pra tu anotar isso aqui, fia. O menino tá chorando, pede pra ele calar a boca, porque não é pra você esquecer, amor. Você precisa anotar isso aqui. O que é que tá acontecendo? Por que que ele tá indo pra terapia? Porque ele não consegue ser aquilo que ele é lá fora, então ele vai procurar um lugar onde ele possa ser quem ele é na terapia, e se chega lá e ele não pode ser quem ele é, ah, para. Terapia a gente não dá conselho, terapia a gente entrega chaves, e chave abre o quê? Porta. Só que a minha casa tem chave, a sua casa tem chave. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu amor. A tua chave abre a minha porta? Claro que não, garota. A tua chave vem abrir o meu portão? Claro que não, você vai morrer tentando e não abre. Por quê? Porque nem todas as chaves vão abrir as portas que você acha que aquele paciente precisa abrir. Ou então ele não vai saber que nem todas as chaves que ele tá na mão, que esse monte, esse bolo de chave, vai abrir as portas que ele precisa. Só que é na sessão de terapia que ele vai compreender o quê? Que existem várias portas, até portas que ele não viu. E você vai entregar o quê? A chave certa para ele. É isso. Entendeu? Você vai mostrar o quê? Caminhos que ele não percorreu ainda. Por quê? Porque o paciente vai chegar tão perdido, que ele vai estar igual a Alice no País da Maravilha. Perdidona, aí encontra o gato lá em cima da árvore. A Alice olha pro gato e fala assim, hein, onde é que dá esse caminhão aqui? Aí o gato olha para ela e pergunta, pra onde é que você quer ir, hein? Onde é que você quer ir? A Alice olha pro gato e fala assim, eu não sei não. O gato se espreguiça, dá aquela bocejada. Aí o gato fala para Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você vai ser um terapeuta que vai oferecer qualquer caminho pro teu paciente? De palhaçada, garoteu, hein? Para com isso, vai não. De jeito nenhum. Você vai oferecer um caminho onde ele possa se encontrar nesse caminho, não ficar mais perdido do que ele já está. Porque tem caminho que além dele se perder, ele se perde dele mesmo. Você vai o quê? Mostrar para ele que ele precisa saber o que ele quer. Você vai colocar um espelho na frente dele para ele se olhar e se enxergar, meu amor. Você está precisando colocar esse espelho aí na sua frente também, viu? Você que é aluno, mas bora botar aqui para aula, tá? Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter as suas próprias palavras, vamos fazer a interpretação, ou seja, um insight, né, que o paciente vai receber essa interpretação, esse fator mais importante para movimentar o processo da cura dele. Então ele vai receber essas ferramentas, ele vai receber aquilo que ele não está conseguindo por sozinho lidar, ou seja, você vai dar a ferramenta, porque às vezes não é você que está errada, é a ferramenta que você usa. Existe uma passagem na Bíblia, independente de qual seja a sua religião, mas isso aqui é uma história, eu gosto muito de história e é importante. Olha só, a Bíblia fala que Davi, o cara estava cuidando das ovelhas do pai, aí o pai fala assim, ô menino, vem cá, leva comida ali para os teus irmãos que está o quê? No campo de batalha. Davi chega lá e o povo já estava já sendo afrontado 40 dias, era 2 afrontas. Então 2 vezes 40 dá 80, não fica com dúvida não, tá? Pelo amor de Deus, 2 vezes 40 dá 80. Aí era 80 afrontas. E o Golias lá dizendo, não tem ninguém para poder vir lutar comigo, tudo frouxo, tudo frouxo. Aí o exército estava o quê? Tava todo mundo armado, tava todo mundo com couraça, todo mundo com capacete, todo mundo com espada. Eles estavam errados, professora? Claro que não, que eles foram ensinados assim. Então eles estavam o quê? Preparados da maneira que ele tinha sido ensinado. Só que o preparamento deles e o forjamento que eles estavam tendo não era suficiente para ele enfrentar o Golias, né? Aí o que acontece? Davi chega no campo de batalha, foi deixar comida, chega no ambiente onde essas pessoas já estão. E sabe o que Davi consegue fazer? Ver o que ninguém viu. É o que, professora? Ver o que ninguém viu. Davi viu a fraqueza do inimigo.
Ou seja, ele chega num ambiente e ele percebeu que ninguém viu. Porque estava todo mundo tentando derrubar o Golias com a espada, mas sabia que não tinha como derrubar. Aí Davi percebe que o único lugar que poderia ser atingido era a testa dele. Aí Davi fala assim, com espada não vai não, viu? Mas com uma pedra, com a pedra vai. Então, teu paciente pode chegar com a espada e tu vai dizer, filho, com a espada não dá não. Pega essa pedrinha aqui pra você. Pega essa pedrinha aqui que vai resolver o teu problema. Só 15 minutos de aula, só com isso aqui tu já tá dizendo, menino, é isso aí, eu preciso levar isso até pra minha vida, não é só pra vida dos meus pacientes, não. Então, às vezes, não é a pessoa que tá errada, é a ferramenta que ela usa que tá errada. Porque, às vezes, para derrubar os gigantes, né, que ele chega lá dentro do consultório terapêutico, não é com espada, vai ser com pedra. Então, as ferramentas que nós vamos oferecer para eles, nós vamos possibilitar o quê? Vida, nós vamos possibilitar o quê? Saúde mental para ele sair do fundinho do poço. Eu falo assim, ó, quando tem paciente que chega para mim e fala assim, tô no fundo do poço. Eu falo, tá, e aí? Tô no fundo do poço, é o fim. Eu falei, não, o fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é o recomeço. Só que o fundo do poço só cabe ele, não tem como eu descer aí, meu amor. Aí às vezes eu brinco, né? O último paciente, eu falei assim pra ele, ó, acabei de fazer uma escova, amor, vou descer dentro desse teu poço, não, eu, hein, vou me melar nada, sai daí sozinho. Vou jogar a escada pra você, tá? Você vai olhar aqui pra cima, você vai ver a escada e você vai me ver linda, maravilhosa, com escova feita. Aí você vai subir. Gente, ele começou a rir. Por quê? Porque se ele está dentro do poço, ele pensa que é o fim, só que o fundo do poço não é o fim, é um recomeço. Porque quando você olha para o lado, você vê poço. Você olha para o lado, você vai ver o quê? O próprio buraco que você cavou. A primeira coisa que você vai ensinar para esse paciente é que quem está no fundo do poço, a primeira coisa é parar de cavar, porque quanto mais cava, mais profundo fica. Então você vai dizer, ó, calma aí, para de cavar. Pega a lama que tu já fez aí, pega esse barro aí, vai, amassa aí, meu amor. Agora joga aqui na cara, tá? Já faz uma hidratação, tu já sobe hidratada, entendeu? Já sobe hidratada já pela escada, então tu já faz hidratação e tu já vai subindo pela escada que o terapeuta joga, já fazendo exercício. Vamos lá. Subiu aqui em cima, o que é que vai acontecer? Quando você tira o paciente dentro do poço dele, você vai mostrar as possibilidades que ele não viu enquanto estava dentro do poço. Porque se ele está dentro do poço, mesmo ele olhando para cima, a visão dele vai ser pequena, mesmo ele vendo o céu. Então ele só vai ver aquele pedacinho do céu. Quando ele sai para fora, ele vê toda a extensão daquilo tudo que tem para ele. Mas você vai fazer isso como? Com as ferramentas que tu vai usar dentro da sala de terapia, assim como o Freud usava. Opa, deu certo não aqui com a cocaína, vou para outra coisa. E não deu certo com esse choque aqui não, vou já tentar outra coisa. Deixa eu tentar aqui ouvir os meus pacientes. Senta aqui no meu divã, vamos lá, deixa eu te ouvir. Ele foi tentando ferramentas, até encontrar ferramentas que poderiam ajudar os seus pacientes. É isso, garoto, tá aqui na apostila, só que eu tô explicando, simplificando para você, tá? Porque se for para ler, eu já falei. Leia você, deixa de ser preguiçosa, tá? Vamos lá. Chegamos agora a mais uma diferença fundamental que existe entre a psicanálise e as outras formas de psicoterapia. Isto é, como é utilizada a transferência do paciente. O primeiro grupo da sugestão, orientação, educação e cartas usa os aspectos positivos, quer dizer, a dependência, a confiança do paciente, a sua idealização do terapeuta para melhor alcançar os seus fins. De melhor, pode influenciar o paciente. Os aspectos negativos de transferência, como hostilidade e confiança, ou são ignorados ou suprimidos por meio de gratificações e provas de apoio de amizade, tá? Já as terapias analíticas, ecléticas, já do segundo grupo vão analisar o que? As relações atuais entre paciente e terapeuta, mas sem se interessar muito por suas origens infantis. Também elas não podem prescindir de apoio, orientação e educação. O que é que está querendo dizer aqui? Como você já leu a apostila, né? Estou só explicando aqui, do 3.1, o que acontece lá na terapia, o que ele está falando? Pode ocorrer já do paciente precisar fazer uma análise onde ele vai ter que trabalhar lá da infância. Então, tem terapeutas que vai trabalhar a infância, o passado, para poder trabalhar o presente dele. Mas já tem pessoas que não precisam na infância, já vai trabalhar aqui o presente e o futuro. Por quê, gente? Só que a maioria das vezes a gente tem que trabalhar o passado. Por quê? Se está com o passado mal resolvido, o que vai acontecer? Se o passado está mal resolvido, ele não tem um presente, porque ele vai viver lá.
E se não tem presente, automaticamente o futuro ainda está no útero. Então, se ele não tem presente, ele vai ver no passado. Ele nunca vai conseguir detectar as coisas boas, positivas que estão para ele ali naquele momento. Isso aí é um fato, tá? Vamos lá. Somente a psicanálise recorre à análise sistemática e detalhada das relações, transferências e suas origens. Deixa eu ver que o microfone está aqui ligado. Tá. E suas origens. Mas umas palavras sobre o sentido da transferência no tratamento, o que é tão mal compreendido. No curso do tratamento, desenvolve-se uma relação emocional entre o paciente e o analista com fortes elementos de afeição, hostilidade, que não podem ser concebidos apenas no quadro da situação presente. Esta relação, como já disse, constitui uma projeção do analista nas relações infantis, reais, imaginárias do paciente. O fator importante é que o paciente, no curso do tratamento, sinta de novo as relações que foram para ele durante a sua infância geradas de perturbação. Professora, me explica, que eu fiquei confusa. Gente, o paciente, ele vai ter várias emoções enquanto ele estiver com você, que vai ser o analista, né? Ele vai chorar, ele vai rir, ele vai querer gritar, ele vai querer bater. Em alguns momentos ele vai transferir isso para você, tá? Ele vai transferir isso para você. É igual eu disse, pode ocorrer momentos que ele vai transferir isso para você, dentro, já ali na terapia, ele vai criar coisas com você, porque você agora está sendo o quê? Uma pessoa que está entrando na vida dele, que vai ter o quê? Um peso. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo um paciente, ele veio para mim, ano passado, ele passou 8 meses comigo, tá? Narcisista, tem alguns traços de psicopatia, gosta de controlar. É aquela pessoa que tem uma lábia, menina, tá? Tem uma lábia e muitas pessoas caem na lábia dele. Só que ele é daquele que para ficar você tem que causar uma empolgação. Você precisa surpreender, porque senão ele não volta. E aí com 8 meses ele se deu alto sozinho, sumiu. Quando foi 2 meses atrás, ele mandou uma mensagem: Oi, Ana, tudo bem? Então, bom filho volta a casa, volta o cão arrependido. Tem como você me aceitar? Vi a mensagem de manhã, respondi à tarde. Ana, calma que tu vai entender. Esse tipo de paciente, se você já conhece ele gosta de ser atendido de imediato, sabe? Ele gosta de estar no controle. Só que quem tá no controle lá nele não, meu amor, quem tá no controle lá é a doutora aqui, tá? E aí eu falei: oi, fulano, tudo bem? Então, eu tenho um horário disponível tal dia nesse horário. E eu sabia que esse horário, como sempre ele já tinha um horário por conta do trabalho, não dava. Mas adivinha, ele precisava muito me ver. E ele foi. Voltou, aumentou a sessão, né? Ficou lá 1 hora. E aí ele falou assim: porque a minha vida ficou assim depois que eu saí e tal, enfim. Eu falei assim: por que você voltou para mim? Por que você não foi para outro especialista? E você sabe o que ele falou? Ele falou assim: porque eu tive preguiça de começar tudo de novo. De encontrar alguém que me conheça tão bem a tal ponto de eu ser quem eu posso ser aqui dentro. Que eu não preciso usar máscaras. E também encontrar alguém que me faça ter empolgação para voltar para cada sessão. Porque eu fico me perguntando o que será que ela vai descobrir de mim sem eu contar para ela. Pegou? Ou seja, ele é alguém movido por uma empolgação, ele gosta dessa adrenalina. Ou seja, ele sabe quem ele é, mas ele quer que eu descubra quem ele seja. Você está me entendendo? Então, o paciente ele vai usar você como transferência para coisa positiva ou coisa negativa, ele vai te testar. Então, vocês vão criar uma relação de ódio ou uma relação de amor, mas vocês irão criar essa relação. Vamos lá. Gente, aqui tem uma partezinha que fala sobre perturbações na infância. O que são essas perturbações na infância? Gente, a maioria dos pacientes tem uma infância sabotada. São órfãos de pais vivos, agressão. Por exemplo, eu estou com um caso mesmo agora de uma moça que ela via constantemente o pai agredindo a mãe e as irmãs. E ela era muito pequena, ela é a caçula, e ela fala assim: qual é a cena que mais te marca? Ela disse assim: a cena que mais me marca é eu escutando ele agredindo, a minha mãe chorando, pedindo socorro, e eu escondida atrás da porta, com os joelhos e a cabeça abaixada. Isso que marca mais.
Então, o que foi que aconteceu? Ela tá aí com quase 18 anos, mas ela não consegue sair desse episódio. Ela não consegue sair dessa cena de 6 anos de idade. Ela não consegue superar essa situação. Então, ela tem o quê? Comportamentos infantis, porque ela tem 17 anos, mas ela ainda não se sente uma adolescente. Ela ainda é aquela criança que sofria aqueles abusos. Então, isso vai acontecer quando você for analista, tá? Deixa eu ler aqui onde foi que eu parei. Gente, aqui fala aqui, tá? Através da atenção, a psicanálise, como já vimos, é uma área focada no tratamento psíquico, criado em 1896 pelo austríaco Freud, gente, Freud. A psicanálise é um método de intervenção clínica para quadros de neurose e de psicose, que usa a investigação dos processos psicológicos através da atenção flutuante do psicanalista, que irá analisar e interpretar a livre associação. Professor, o que é essa livre associação? Falar tudo que vem à mente, mesmo que considere sem importância. Isso é livre associação. O que é livre associação? Foi o que Freud começou a fazer, falando para os seus pacientes falar, mesmo que para eles não tivesse importância, mas para ele poderia ter importância sim e ajudar naquela situação, no caso que o paciente chegou para ele, tá? O que é essa atenção flutuante? É o quê? É analisar, é interpretar. Lembra o que foi que eu falei? Não só o que o paciente está falando, mas o comportamento dele, o olhar, olha, vai, ombros caídos assim, ombros levantados, a maneira como ele pega, a maneira como ele se porta, tá? Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Desci demais, gente. Tá. Mesmo sem importância, ou seja, mesmo o paciente não achando que é importante sim. A psicanálise, de modo geral, tende a ser um tratamento de longo prazo. Vamos lá. Muitas pessoas perguntam assim, Ana, quantas sessões eu vou precisar? Eu não posso te dizer isso. Por quê? Porque tem paciente que ele é a marcha da tartaruga. Vai devagar, mas avança. É no tempo dele. Mas tem paciente que é igual ao leão. Ele corre aqui, quando dá ali já está na frente. Mas tem paciente que é aquele meio termo. Então tem paciente que vai passar contigo 2 anos, mas tem paciente que vai passar contigo 1 mês. Tem paciente que vai passar o resto da vida fazendo terapia. Então, terapia é algo de longo prazo, porque quanto mais você descobre algo que você precisava resolver, quanto mais você trabalha numa situação, as outras irão surgindo. Então, se você chega com uma demanda dentro do consultório, você vai descobrir outras demandas, porque é um efeito dominó. Quando você resolve, quando você encontra a peça desse quebra-cabeça, vai sempre estar faltando as outras peças. Então, você vai até você montar um quebra-cabeça. Querida, vai montar um quebra-cabeça de 1000 peças para você ver, amor? Você acha que é em 1 hora que você faz? Claro que não. Então, assim, é a psicanálise, assim são os atendimentos. A psicanálise, ela é um tratamento de longo prazo. Portanto, que estão se graduando, chegamos finalmente o quê? Ao último ponto. A interpretação, que a psicanálise considera como a única arma eficiente em seu tratamento. Interpretar, no sentido psicanalítico, quer dizer comunicar ao paciente as emoções, fantasias e reações que ele ignora. Vou repetir que não é para tu fingir de sonsa aqui, tá? O que você vai fazer como terapeuta? Você vai colocar um espelho na cara do seu paciente, aí você vai falar o quê? As fantasias, as reações que ele ignora, tá? Que são inconscientes e que causam suas ansiedades e sintomas. As suas depressões, você vai jogar na cara dele assim, ó, as mazelas dos seus monstros internos, e você vai mostrar para ele. Então é isso que vai acontecer, tá? Então interpretar, essa literalmente é um ponto crucial da psicanálise. Vamos lá. E que mostrar suas emoções, fantasias, reações que ele ignora, que são inconscientes e que causam suas ansiedades e sintomas, tá? Interpretação
interpretação dá ao paciente o que? O insight, né? Que isto é uma percepção interna de si próprio, tá? O insight é o que? O ganho pela interpretação e, ao mesmo tempo, uma compreensão intelectual e uma experiência emocional. Vou ilustrar com um exemplo. Um paciente sentiu na infância muita agressividade contra seu pai. O que foi que o paciente sentiu? Na infância, muita agressividade contra quem? O seu pai. Aí o que vai acontecer? Ai, não acredito. Meu computador parou. Tá. E este... Parou aqui, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu aqui voltar. Cadê? Sim. Este era... Sentiu na infância muita agressividade contra o seu pai. Este era muito severo e autoritário, o que impediu o nosso paciente de expressar a menor agressividade contra o pai, por medo do pai. Ficou submisso e obediente. E esta submissão permaneceu como traço proeminente no seu caráter. Tinha muito medo dos seus superiores, seja na escola ou mais tarde no trabalho, sempre submisso, perdeu toda iniciativa, não conseguia colocar limite nas pessoas, nos seus relacionamentos. Isso aqui é porque eu já li a apostila, então é isso, tá? E aí, nos seus relacionamentos, aí o que foi que aconteceu, professora? Aconteceu que, pelo fato dele ter essa dificuldade de colocar limite nas pessoas, sabe o que foi que aconteceu? Ele se frustrou. Por quê? Porque pelo fato dele não ter conseguido colocar esses limites, aí ele foi desenvolvendo o que? Esse complexo de inferioridade e essa submissão. Então ele não conseguiu o que? Se impor. Ele não conseguia colocar limite nas pessoas. E quando você não coloca limite nas pessoas, elas vão achar que pode fazer o que quiser com você. Elas vão achar que não tem limites, ou seja, virou a casa da mãe Joana, ou seja, a sua vida, ou seja, você não tem voz, porque os outros vão dizer por você, entendeu? Olha só. Enfim, gente, então aí ele vai ser o quê? Uma pessoa que teve esse problema na infância e ele vai trazendo isso. E aí quando você consegue perceber que pelo fato dele não ter conseguido lançar essa raiva do pai para fora e sim ter sempre esse medo, o que vai acontecer? Ele vai ter medo também de se impor. Por quê? Porque quando era para ele falar, o medo dominou. E aí você, dentro dessa sessão de terapia, você vai ter que descobrir isso. Professor, e agora? Descobrir isso, o que eu vou fazer? Então você vai fazer uma intervenção com esse paciente, onde quando você analisar isso, você vai perceber o quê? Que ele passou a vida inteira com medo, na verdade, do pai, quando ele olhava para as outras pessoas. Então era por isso que ele o quê? Não falava, era por isso que ele não se colocava na posição de impor, de dizer eu não quero, não, isso aqui para mim não é bom. E assim foi, gente. Quando você faz essa intervenção mostrando para o paciente que ele precisa voltar lá no passado dele e resolver essa situação com o pai dele, para que agora ele possa ter uma ação positiva em relação a si mesmo, para as pessoas pararem de estar fazendo bagunça com ele. Gente, isso é surreal, porque quando ele resolve essa situação com o pai lá atrás, sabe o que vai acontecer? A vida dele vai mudar aqui na frente. É isso aí, meu amor. Agora vamos aqui pro ego e superego, gente. Olha só, já pra gente já ir finalizando, nós já estamos entrando aqui na parte do finalizar. Fundamentos da psicanálise e o comportamento dos indivíduos, tá? De modo didático, buscando alinhar todo contido nos fundamentos e princípios norteadores da psicanálise ao comportamento dos indivíduos. Nas organizações é importante ser entendido que Freud descobriu que as ações humanas, apesar de manifestas através do seu consciente, são
condicionadas pelo inconsciente, demonstrando que, acessando essa área, o inconsciente torna-se possível identificar a raiz de certos distúrbios e comportamentos humanos. O que, gente? O inconsciente vai fazer o quê? Tornar possível identificar o que é a raiz de certos distúrbios, ou seja, se tem alguma coisa, mas você não sabe o que é, mesmo você não entendendo, isso não significa que não esteja aí, está lá no seu inconsciente guardadinho dentro daquela caixa. O que vai acontecer? Tornar possível identificar a raiz de certos distúrbios e comportamentos humanos. Na década de 1920, quando já na apresentação da segunda tópica do seu trabalho, Freud propôs o quê? Um modelo estrutural do aparelho psíquico, dividindo o quê? Em 3 partes, que é o quê? Id, ego e superego. Id, ego e superego. Então, a sua atividadezinha para a semana vai ser você aprender sobre o que é id, ego e superego. Nós vamos parar nossa aula por aqui e dar continuidade na terceira aula. Então, é isso mesmo. Você vai aprender o que é o id, o ego e o superego. Esse tripé aí que Freud montou para a gente poder perceber quem são as pessoas. E a atividade é aprender o que é id, ego e superego, e você vai colocar o quê? Você vai fazer uma lista das pessoas que estão ao seu redor. Aí você vai colocar assim, olha, escolhe 2 pessoas. Quantas pessoas, professora? 2. Você vai escolher essas 2 pessoas e você vai colocar se ela age mais pelo id, pelo ego e pelo superego, tá bom? Então, sua atividadezinha é essa para você aprender a memorizar. Igual eu passei a atividade anterior sobre histeria. Eu duvido se você vai esquecer o que é histeria, o que é neurose. Por quê? Porque você estudou, você copiou, você foi a fundo. Então, agora você vai fazer o quê? O que é id, ego e superego. E até a próxima aula.